Contraponto começa agora e no programa desta semana nós vamos falar sobre o cenário político que está se desenhando no Brasil, com uma polarização que está deixando a população bastante assustada e nervosa. Zé Luiz, como é que você avalia o que vem acontecendo no Brasil nas últimas semanas? Eu acho extremamente perigoso e eu não consigo imaginar qual que pode ser o final disso que está em curso. Eu acho que uma coisa que tem acontecido nos últimos dias é que a mídia internacional começou a tomar conhecimento disso e começou a se posicionar. E é muito interessante, eu tive a oportunidade de ler ontem diversas manchetes em diversos jornais, da Alemanha, o Der Spiegel, é o País na Espanha, é o Público em Portugal, entre outros jornais vários, outros que traz a manchete de que está, em palavras distintas, óbvio, mas que está em curso um golpe no Brasil. Então, me parece que assim está muito bem delineado. A gente está assistindo um golpe, que é um golpe de uma característica, em parte, nova, né? Que é um golpe midiático, mas se bem que a gente teve toda a campanha de difamação contra o Getúlio em 54, contra João Goulart em 64, isso aí vai se repetindo, parcial com a ajuda de parte, né, do Poder Judiciário, diria uma pequena parte, eu quero acreditar que seja uma pequena parte do Poder Judiciário, que vem exacerbando as suas funções, né, descumprindo, portanto, a Constituição, de uma pequena parte também, quero acreditar, do Ministério Público, né, e com apoio do empresariado, mais uma vez, o empresariado apoiou em 64, a Fiesp está aí de novo apoiando, etc., para destabilizar um projeto de país, na verdade. O que está no pano de fundo disso aí são interesses econômicos. Bom, aí você traz algumas questões, acho muito importante a gente lembrar que no golpe, durante o golpe de 64 também havia o apoio da imprensa e havia o apoio da OAB, o que é mais assustador, Isso, tanto naquele momento quanto o que está acontecendo agora. E que, é claro, despertou a reação de outros advogados, de outros juristas que não concordam nem com o golpe, nem com o apoio da OAB, porque não representa, né, o pensamento dos advogados do Brasil. Mas uma outra coisa que você diz aí, Zé Luiz, eu acho que é bastante interessante para a gente problematizar, é a questão do projeto de Estado que estava em curso e que você diz estar ameaçado. Eu acho que é importante a gente separar essas duas questões, porque a gente vinha fazendo uma série de críticas ao governo, que é um governo a quem nós atribuímos o início de uma mudança na perspectiva da política pública, uma política mais socializante, que, no entanto, começa a fazer a mesma política da direita. Né? Então, o que aconteceu para justificar que os aliados do governo, que quando começam a ter o respaldo do próprio governo naquilo que lhes interessa, romper com esse governo que começa a fazer a política que interessa ao próprio capital? Pois é, olha, eu acho que em primeiro lugar eu queria falar rapidamente antes sobre o que você comentou a respeito do OAB. Eu acho lamentável isso, a posição institucional do OAB. Ela não deveria... Primeiro, é muito complicado se posicionar sobre para milhares de advogados. Né? É lamentável, lembrando que o OAB em 64 também apoiou o golpe, depois com a AI-5, né, mudou de opinião. E agora também o OAB se posiciona a favor do impeachment, que nessas circunstâncias, juridicamente, é golpe. É lamentável, ainda mais com escutas envolvendo vários advogados, tinha que sair em defesa desses advogados, enfim, é horroroso o que está acontecendo. Eu acho que outro aspecto interessantíssimo, né, que você levantou é essa questão do Estado. Antes de você entrar no outro aspecto, vamos falar mais um pouquinho sobre essa questão da OAB, porque é importante para o telespectador entender o que significa o sigilo profissional. Sim. Porque a OAB tinha que sair em defesa, né, da necessidade de proteger o desempenho da função do advogado. Para o telespectador imaginar, é a mesma coisa se colocasse uma escuta no confessionário do padre ou colocasse uma escuta no consultório do analista e divulgasse isso publicamente. Não pode, a conversa do advogado com o seu cliente, ela tem que ser protegida e é protegida em toda a democracia no mundo inteiro. E a OAB não apoia os advogados e apoia o golpe. É muito grave. Lamentável, mais uma vez, uma página da história do OAB negativa, horrorosa, vai entrar para a história mais uma vez isso. Lamentável. Agora, outra coisa que você levantou a respeito das políticas de Estado. Tem um texto, né, muito bom do Boaventura Souza Santos que ele levanta essa questão. Como que houve uma crença. No início do primeiro governo Lula, havia ali oportunidade de fazer um monte de reformas.
Então, assim, a gente quer muito mais do que reformas, né? A gente quer uma Transformação. transformação na base, né? Radical, uma outra sociedade com outros valores, etc. Mas tinha a oportunidade de fazer reformas muito importantes, que pudessem levar a essa outra sociedade. A reforma dos meios de comunicação social, com a sua democratização, né, que o governo Lula não teve coragem de enfrentar. Né, a reforma das polícias, tinha um projeto maravilhoso com a unificação das polícias, desmilitarização, que aí tem muita gente falando muita bobagem aí na internet. A desmilitarização não é desarmar a polícia, não, gente. Acorda, presta atenção. Né? É falar uma coisa é militar para fazer a guerra, outra coisa é a polícia para proteger. Né? E as melhores polícias do mundo são armadas, sim, mas tem polícia científica, de investigação, são unificadas, se completa de polícia. Então é parar de falar bobagem, que as pessoas estão falando muita bobagem sem saber do que estão falando. Né? Então a reforma da polícia tinha um projeto maravilhoso que não foi levado à frente. Tinha um projeto maravilhoso. No início do governo Lula, foi feita aqui uma conferência mundial sobre corrupção. Foi criada uma instituição de combate à corrupção. Né? A Polícia Federal nunca teve tanta autonomia para combate à corrupção, tanto que está aí um monte de casos, milhares de casos. Né? E mais outros projetos que aos poucos a gente pode parar e ir lembrando que não foram levados adiante. Já outros foram. Né, como, por exemplo, o ensino superior, foi magnífico o que foi feito. Mas houve aquela crença de que era possível fazer um acordo com a direita, fazer um acordo com o empresariado. E o que o Boaventura chama a atenção é que não é assim que funciona. Eles não vão tolerar os desvios da esquerda que eles sempre toleraram para a direita. A corrupção, infelizmente, sempre teve, generalizada, mas era feita pela direita. É porque o governo, os governos do PT, na verdade, que se sucederam, acreditaram conseguir agradar todo mundo, né? Acendeu uma vela para cada um e implementou políticas socializantes, isso a gente não pode negar, isso os dados da Organização das Nações Unidas indicam a superação de graus absurdos, né, de miséria no Brasil, melhoras com relação à taxa de analfabetismo no Brasil, que são conquistas muito importantes. A universidade, né, como você mencionou aqui, Zé Luiz, o investimento nas universidades públicas, como não acontecia no Brasil, pelo contrário, né, a gente vinha de um sucateamento da universidade pública e aí vem toda uma política de investimento, mas o que aconteceu é que agora a gente está no caminho inverso. E justamente quando a gente está no retrocesso das políticas socializantes é que a direita reage. Né, para derrubar o governo. E é interessante, para uma coisa que espero que não aconteça esse golpe, que já está em curso, né? Mas uma coisa que a gente pode ter certeza é que a direita entrando no poder, vamos ver o caso do Macri, né? A situação das pessoas, dos trabalhadores, vai piorar. É acumulação de riqueza, mais concentração de riqueza. Vídeo exemplo dos Estados Unidos, o que vem acontecendo, né? 80% da população vai empobrecendo. Vídeo caso, a grave crise dos governos de direita na Europa. O que vem é isso. Só que é óbvio, gente, a gente não precisa de um governo supostamente de esquerda, porque o governo Dilma também não acha que seja um governo de esquerda, não precisa de um governo supostamente de esquerda para fazer políticas de direita. Então, vai fazer política de direita, deixa a direita. Né? A esquerda tem que fazer o governo de esquerda. Eu acho que é isso que a presidenta Dilma tem que perceber. Ela tem apoio hoje dos movimentos sociais. O Brasil talvez nunca tenha estado tão organizado, a sociedade civil tão organizada, mas ela vai perder esse apoio se ela insistir com esse programa de direita, entrega do pré-sal, etc. Isso a direita sempre fez. Os caras estão 500 anos no poder, né? Então... Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco o Contraponto volta para a gente falar um pouquinho mais sobre esse golpe em curso no Brasil. O Brasil é o país onde mais se mata no mundo. Esta violência vem crescendo. De 1980 a 2012, a taxa de homicídio aumentou 148,5%, totalizando mais de 1.200.000 vítimas. Os números da violência brasileira ultrapassam os de zonas de guerra. Cerca de 170 mil pessoas foram mortas nos 12 maiores conflitos mundiais entre 2004 e 2007. No Brasil, foram mais de 192 mil homicídios no mesmo período. Mas a violência não atinge toda a sociedade brasileira de maneira igual. Afeta principalmente os jovens de 15 a 29 anos, que em 2012 foram a maior parte dos mortos por homicídio. Os jovens correspondem a 26,9% da população brasileira. Anualmente, 30 mil morrem vítimas de homicídios, o que são 82 jovens por dia, ou 7 a cada 2 horas. A cada 2 dias é como se caísse um avião só com jovens.
No Brasil, apenas entre 5 a 8% dos homicídios são levados à justiça, o que alimenta o ciclo de violência e sensação de injustiça. Entre os jovens mortos, mais de 90% são homens e 77% são negros. Em algumas capitais da região Nordeste, a taxa de homicídios de jovens negros é 10 vezes maior do que a média nacional, que é de 29 a cada 100 mil habitantes. Mais chocante que esta realidade, só a indiferença. Você se importa? Queremos ver os jovens vivos. Chega de homicídios. Participe da campanha Jovem Negro Vivo. Assine o manifesto no site da Anistia Internacional. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755. Contraponto está de volta. No programa desta semana, a gente está discutindo o golpe em curso no Brasil, que começa com uma pressão midiática, alcança o clamor popular, mas há uma reação. Também uma parte da população vai às ruas dizer não, isso a gente não aceita. E é sobre essa polarização da sociedade que a gente está discutindo aqui. Né? E eu queria, Zé Luiz, que você explicasse por que isso que está acontecendo é um golpe. Pois é, olha, primeiro é uma apuração seletiva. Né? Então, olha, tem que apurar a corrupção? É lógico que tem que apurar a corrupção. Mas a primeira coisa que nós temos que pensar, na Itália houve um precedente muito diferente do precedente brasileiro. Na Itália houve um precedente da Operação Mãos Limpas, onde os promotores, os juízes envolvidos, eles apuraram todos os casos de corrupção, não apenas de um partido. Atualmente a gente vê uma apuração seletiva, é tudo feito contra o PT. Se a gente pegar o número de políticos envolvidos do PT em relação aos outros partidos, é muito menor. Mas a mídia e o judiciário, não vou generalizar, claro que não é o judiciário, esse juiz, ele vai apurando só os casos do PT e só de determinadas empresas. E eu tenho uma questão aí... Esse é o primeiro fato. Isso, que eu acho que é extremamente relevante, é que na separação de poderes, nós temos dois órgãos que são políticos e um órgão técnico, que é o Poder Judiciário. E o que vem acontecendo é a politização do judiciário. Sim, isso é grave. E isso gera um desequilíbrio nessa estrutura, né? Que na tentativa de ser harmônica e estabelecer um balanço entre os poderes, né? Agora encontra assim o seu ponto de desequilíbrio máximo quando o órgão técnico se torna o órgão político. Sem ter sido eleito. Então, isso também eu acho que o telespectador tem que pensar, é hora da gente parar e pensar e evitar essa polarização que é estúpida, ela é ruim para o país. Né? O judiciário não pode atender o clamor popular. O judiciário não é para dar resposta ao clamor popular. O judiciário é justamente para agir no momento onde o clamor popular pode ir contra as leis e contra a Constituição. Então, se o judiciário vai atender o clamor popular, o judiciário vai acabar com o Estado de Direito, vai acabar com a Constituição. A Constituição, justamente, aí é um dos princípios que está lá atrás, começa lá no século XIX, né, que vai dizer, olha, qual é o limite à vontade da maioria? O limite à vontade da maioria é o respeito à Constituição e aos direitos fundamentais presentes na Constituição. E a gente tem hoje um juiz, ou alguns poucos juízes, atendendo o clamor popular, desrespeitando a Constituição, dividindo o país, e que a mídia atuando politicamente e de uma forma aberta, né? O que, aliás, precisa haver responsabilização, porque existe um órgão para isso, que é o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Né? Agora, eu li uma crítica dizendo assim, que as pessoas que estão criticando a atuação do juiz Moro, que estão criticando a forma como o judiciário está conduzindo esse processo, faz uma série de críticas, mas não afirma, não tem coragem de dizer que o ex-presidente Lula é inocente. Gente, é claro, não somos nós que temos que dizer, claro. Não é a população, não. E quem nem a imprensa, tem que nem dizer a mídia. Que o ex-presidente Lula é inocente ou é culpado é exatamente o judiciário. A crítica que se faz
a esse caça às bruxas é exatamente porque não se pode antecipar um juízo quando uma questão ainda está em investigação. E mesmo porque não há nem processo contra o Lula. Não há processo. Né? Então tem que instaurar o processo, ele tem que constituir um advogado, fazer a sua defesa, né? Fazer provas de um lado do outro, tem a decisão de primeira instância, recorre, vai para a segunda instância. Né? Então, tem todo um procedimento que tem que ser respeitado. Se a gente não respeitar esse procedimento, né, mesmo que seja para o inimigo da gente, uma hora sobra para a gente, que as pessoas precisam parar e pensar isso. Olha, para o meu inimigo, né, eu quero, aprende ele de qualquer jeito, só que uma hora pode sobrar para cada um de nós. Então, esse procedimento foi uma conquista histórica, né, de 200 anos, e que a gente não pode perder. Zé Luiz, a reação dos juristas do mundo inteiro. Né? Há uma reação porque essa quebra do Estado de Direito, essa ruptura com o Estado de Direito aqui no Brasil, claro que pode gerar reflexos em outros países. Então, a gente conta hoje com o manifesto de juristas da América Latina, de países na Europa, que reagem contra isso que está acontecendo no Brasil e, por isso, tem sido chamado de golpe, inclusive chamado de golpe paraguaio, porque é uma remissão ao que aconteceu ao golpe do Paraguai, onde isso, se usou com o Fernando parlamentar, Lugo. Né? Com o Fernando Lugo. E aí, lembrando esse manifesto, que é muito importante, vários manifestos estão sendo feitos, né, de advogados, de médicos, né, de promotores, juízes, embargadores. Né, o manifesto de juristas mineiros, teve um manifesto de alguns professores da Faculdade de Direito, veja bem, não foi da Faculdade de Direito, foram de alguns professores da Faculdade de Direito da UFMG, mas teve um manifesto também de juristas mineiros, né, muito importante, onde a gente teve a adesão de um monte de figuras importantíssimas do mundo inteiro, né? Filósofo, Manuel Atienza, que é um filósofo conhecidíssimo da Espanha, né? O Klaus Gunther, que é um outro filósofo importantíssimo da Alemanha. Já tem adesão do Zizek, num manifesto feito por escritores. Psicanalista, de juízes das cortes, né? E profissionais do direito da Argentina, Uruguai, Peru, Espanha, um juiz da corte da Espanha, todos contra o golpe. Ou seja, as pessoas perceberam, isso que está ocorrendo é um golpe contra as instituições. Então, aqui não se trata da defesa do governo Dilma, da defesa do Lula, se trata da defesa das instituições que são importantes para todos nós brasileiros, seja de que lado estejamos. E não são só dois lados, que é um outro equívoco. Né? Existe, esse país é colorido, lados, isso é muito ruim, muito ruim. Uma... Essa lógica binária é muito ruim, porque cria o bem e o mal, claro. Né? O mocinho bandido. Não, e ela inclui um pacote, né? Se você é contra o vazamento das informações, então você é petista, defende a Dilma ou Lula, você é contra a corrupção, você é a favor da corrupção, Exatamente. Como se tratassem de pacotes completos. Agora eu quero, porque a gente já está chegando ao final do programa, eu quero levantar a seguinte questão, que eu acho extremamente perigosa. Para mim, é o ponto mais delicado de tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil, Zé Luiz. É quando o clamor público, né, valores considerados como valores morais, se sobrepõem ao direito. Né? Qual é o risco? Aonde que a gente pode chegar com isso? Porque você aqui no primeiro bloco fez menção à impropriedade de se divulgar uma conversa entre um padre e aquele que está confessando, um cliente ou advogado, um cliente ou analista. Porque ainda que um paciente, vamos imaginar assim, né, conte para o seu analista que ele está com um desejo de cometer um crime, né, por que a gente precisa separar os valores morais, né, daquilo que a gente tem como um pacto social, que é o de preservar uma ordem jurídica que sustenta uma sociedade, né? Quando a gente põe a moral sobre o direito, porque a gente pode dizer até que o direito surge a partir de toda uma discussão ética, moral, mas o direito é como um pacto dentro de uma democracia, onde as pessoas concordam com aquilo e todo mundo, independente do seu julgamento pessoal, né, ele é obrigado a cumprir aquela lei. E isso é que vai dar segurança a todo mundo que vive numa sociedade. Se a gente deixar que a perspectiva moral, que o valor subjetivo moral, né, de uma sociedade tão complexa, tão distinta, tão plural como a nossa, vai reger, né, exclusivamente a vida em sociedade, né, isso vai virar a lei do mais forte e isso desemboca historicamente, por exemplo, no nazismo ou no fascismo. Vamos lembrar, existem cartazes, uma vez eu vi uma exposição de cartazes alemães na época da Segunda Guerra Mundial. Tinha um cartaz nazista que era uma mão socando corruptos.
e assim, contra a corrupção. Esse foi o discurso de Hitler, esse discurso moral. E aí, lembrando o seguinte, quando esses caras, né, exaltados, raivosos, odiosos, quando eles chegam no poder, aí eles são muito mais corruptos, eles são muito mais violentos, né, porque eles são loucos, eles se acham puros. É um enorme perigo isso. Nós estamos brincando com perigo e a esmagadora maioria das pessoas, seja desses dois lados artificiais que foram criados no Brasil, né, seja contra ou a favor, né, essa maioria esmagadora das pessoas são pessoas que não são essencialmente violentas, que não são corruptas, mas que estão envolvidas nesse golpe midiático, e uma parte judiciário desse horroroso. discurso, uma parte estratégica desse discurso é afirmar que quem se coloca contra esse discurso é porque é a favor da corrupção. Né? E aí, então, é o que gera essa polarização com conflitos que a gente assistiu recentemente de estudantes, por exemplo, sendo combatidos por outros estudantes, por oposições binárias, uma coisa lamentável. Bom, o Contraponto fica por aqui. Esse assunto provavelmente vai render muita discussão ainda e a gente volta aqui no Contraponto para continuar discutindo isso com você. Continue com a programação da TV Comunitária.